Boa noite, meus queridos amigos do Instituto Espírita Dias da Cruz. Eu sou Leandro, fiquei responsável pela palestra desta noite e a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, tá? Espero que possa ser realmente aí um momento de trocas muito positivas para todos nós. Vou aqui tirar os óculos por conta do reflexo e que realmente esta noite possa ser de aprendizagens muito úteis para todos aqui. Bom, vamos dar alguns recados aqui iniciais, né? Então, relembrar que a nossa casa segue com seus trabalhos normalmente, então temos o acolhimento fraterno às tardes e durante a noite, de segunda a sexta, nos sábados pela manhã e pela tarde. Temos também a harmonização para o passe, que é aquela palestra mais curtinha, e depois o passe, também de segunda a sexta às tardes e à noite, e nos sábados pela manhã e à tarde. E seguimos aí com as palestras públicas, né? Esse trabalho dessas palestras, tanto à tarde quanto à noite, as preces e as irradiações. E quando essas palestras não podem ser realizadas presencialmente, são realizadas online, como é o caso dessa nossa palestra de hoje, tá? Também temos aí, durante os sábados, a nossa evangelização da infância e da juventude. Então, as nossas crianças, jovens e adolescentes, dos 2 anos até os 21 anos de idade, são convidados, juntamente com suas famílias, para estarem conosco todos os sábados, das 2h45 até as 4 da tarde. Enquanto as crianças e os jovens ficam nos grupos da evangelização, os pais são encaminhados para o grupo da família. Tá certo, meus irmãos? Então, esses avisos dados, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus e a equipe de Dr. Dias da Cruz que está aqui tutelando este trabalho, que realmente tudo que refletirmos nessa palestra possa servir para essa nossa melhor interior e que de alguma maneira possamos sair daqui nesta noite um pouquinho melhores do que chegamos. Então, com essa confiança, pedimos autorização à equipe espiritual para darmos início ao trabalho desta noite. Que assim seja. Desculpem. Bom, meus irmãos, como eu havia dito, o tema que ficou para nós essa noite é. Peraí. Meu reino não é deste mundo, né? Inclusive, o nome Meu Reino Não É Deste Mundo é o título que é dado ao capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a reflexão nossa, ela vai ter como base o Evangelho, né? Claro que nós não vamos esgotar aqui nem a nossa pretensão, o capítulo todo, mas o que que será que Jesus, né, quis dizer para nós quando ele falou isso? Meu reino não é deste mundo. Então, primeiro vamos entender o contexto, né, em que Jesus faz essa frase, que ele faz essa afirmação, né? Então, nós temos aqui, vou ler para vocês o trechinho que está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37. Então, a gente tem aqui a seguinte situação. Pilatos, tornando a entrar, portanto, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, olha que interessante, né? É aquele momento ali do Evangelho em que Jesus foi preso pelos os judeus, na verdade, estavam querendo uma desculpa, né, para prender Jesus, silenciar a sua voz. E aí Jesus é colocado diante de Pôncio Pilatos. E aí Pilatos pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. E a resposta de Jesus, ela já é interessante, né? Ele devolve para Pilatos essa afirmação. Ele diz, ó, primeiro ele diz que o reino dele, de Jesus, não é deste mundo e que quem está dizendo que ele é rei é Pilatos. É verdade, Jesus não está falando para ele que, eu sou o rei disso, daquilo, você que está dizendo. O que eu tenho a dizer a você, né, é o que Jesus está colocando aqui,
que o meu reino não é deste mundo, justamente porque Jesus veio trazer para nós uma mensagem do Evangelho, uma mensagem da vida futura, dessa vida que não é deste plano material. Só que muitos de nós, provavelmente encarnados lá naquele período, em que Jesus esteve aqui na Terra conosco, nós não estávamos prontos, né, para entender isso, né? Então a gente estava começando como humanidade, talvez, a entender que exista algo além dessa vida material, além dessa vida que nós vivemos aqui, que se inicia no nascimento e termina na morte do nosso corpo físico, né? Então, Jesus, quando ele dá essa resposta, ele vem dizer para Pilatos e para nós, porque essa mensagem chega até nós hoje, que ele está falando de uma vida que vai para além dessa vida do plano material. Então é interessante que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos eles trazem para nós primeiro a reflexão que essas palavras de Jesus fazem sobre a vida futura. Então olha o que os Espíritos trazem para nós. Por essas palavras, né, os Espíritos e Kardec trazem para nós. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, ou seja, infantis. Então, a primeira coisa, né, que os espíritos vêm trazer para nós, e Kardec vem trazer para nós aqui no Evangelho, é que Jesus, com essas palavras e com várias outras, com todos os ensinamentos de Jesus no Evangelho, ele não está falando dessa nossa vida material. Jesus está falando dessa nossa vida no plano espiritual, que na verdade é a vida verdadeira. Jesus estava falando para aquele povo e, portanto, ele está falando para a gente hoje sobre o que nos espera, sobre o que vai acontecer depois dessa experiência que estamos tendo na carne. Porque, na verdade, todas essas experiências que estamos tendo aqui na carne são aprendizagens. Essa é a grande sacada de Jesus aí, né? E que muitas vezes a gente não compreende. Jesus está falando para nós o seguinte: olha. Vocês aqui estão ganhando experiências, vivendo, fazendo trocas, vivendo experiências, para que vocês possam progredir, melhorar quando chegarem na vida verdadeira. Porque olha que interessante isso que os espíritos trazem aqui para nós, né? E Kardec traz aqui para nós. Ah, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade. E para onde que a humanidade tende? Para a perfeição. Todos nós vamos chegar a isso, seremos espíritos perfeitos. O final dessa história a gente já sabe. Todos nós vamos progredir e chegar à situação de espírito perfeito. O que que vai ser diferente? A caminhada de cada um. Vão existir aqueles que chegarão mais rápido, vão existir os que chegarão mais devagar, né? Entre esses que chegarão mais devagar, vão ter aqueles que vão ficar às vezes estacionados um bom tempo. Retroceder, ninguém retrocede, né? A gente pode parar o nosso processo de evolução, mas retroceder, a gente não retrocede. O que a gente conquistou de aprendizagem fica conosco. É? Então é interessante que se realmente a gente não olhar para o Evangelho, entendendo que Jesus está falando para nós dessa evolução como espírito que vai chegar a uma condição de espírito perfeito, não faria sentido o que Jesus traz. Realmente, se a gente olha para o ensinamento de Jesus e pensa que só existe essa vida material, que começa no nascimento e termina na morte do corpo físico, os ensinamentos de Jesus não vão fazer sentido. Por que que eu vou oferecer a outra face? Por que que eu não vou querer vingança? Porque oferecer a outra face é não querer vingança. Por quê? Se vai tudo acabar, não faz sentido. O sentido talvez seria eu me vingar. Só que aí a gente entende
E aí, por que que o ensinamento de Jesus chega para nós até hoje, mais de 2000 anos depois? Porque ele traz justamente essa essência. Ele traz essa ideia de que fomos criados para a perfeição e que vamos alcançar essa perfeição com o decorrer do tempo. E aí, aqui no Evangelho, né? Kardec continua para nós, né? Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, no Evangelho, né? Então ele explica por que que no Evangelho segundo o Espiritismo, o segundo capítulo já é Meu reino não é deste mundo, né? Ele diz que só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. E realmente, quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele está falando dessa vida no plano espiritual. Ele está falando dessa nossa chegada a espírito perfeito. Por quê? Se a gente não entende que a vida vai além dessa vivência que temos aqui, a gente vai ter uma dificuldade de entender a ideia e o conceito de Deus, né? Porque qual que é a base do entendimento que a gente tem de Deus? Que Deus, primeiro, é soberanamente justo e bom. É a inteligência suprema. Aí, como que ele pode ser soberanamente justo e bom e uma inteligência suprema que cria alguém que nasce com todas as facilidades e alguém que nasce com todas as dificuldades? Então, não está existindo uma justiça suprema aí. Não está existindo uma perfeição, nessa criação. Então, vejam que somente quando a gente entende que esta vida aqui, do plano físico, ela não é a vida verdadeira, primeiro, e ela não é a única vivência que vamos ter, é que a gente vai compreender, inclusive, essa justiça e essa perfeição de Deus. Porque senão, realmente, se a gente se apega só ao conceito materialista, ou seja, ao conceito da matéria, toda essa nossa compreensão vai ser incerta, né? E por isso que Kardec continua aqui para nós. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo de sua desobediência. E aí parece que a gente não está falando de judeus lá de 2000 e tantos anos atrás. A gente está falando de nós na vivência hoje de século XXI. Quantos de nós encarnados ainda fazemos essa associação a um Deus que é totalmente humanizado, material, um Deus que é vingativo, um Deus que é cruel, um Deus que escolhe os preferidos e destrói os não preferidos. Olha como a gente projeta no divino todas as nossas características humanas, porque quem é que faz a acepção das pessoas e diz assim: ah, de fulano eu gosto, de ciclano eu não gosto? Para fulano de quem eu gosto, tudo. De ciclano para ciclano de quem eu não gosto, nada. Quem é que faz isso? Nós, humanos, falhos, imperfeitos. Então vejam que nós projetamos em Deus as nossas imperfeições. A gente tenta humanizar a divindade. E aí por isso que a gente vai achar que não. Se eu tenho conseguir bens materiais, é porque Deus quis recompensar o meu esforço, o meu mérito. Deus quis recompensar a minha fé. Gente, a gente tem que entender que Deus, a mensagem que Deus está falando para nós, não é uma mensagem de acúmulo de matéria, de acúmulo de dinheiro. Deus não veio para falar para gente, Jesus não veio para trazer essa ideia de riqueza, dessa ideia de consumo. Pelo contrário, a lógica de Jesus é a lógica da partilha. Se eu tenho mais condições materiais, que eu possa partilhar com quem tem menos. Se eu tenho as condições, por exemplo, para conseguir conectar pessoas que possam se juntar para ajudar outras pessoas que têm menos, e aí fazer uma justiça social, que eu faça isso. O Cristo é o Cristo da partilha, da justiça social.
O Cristo não é esse Cristo do acúmulo de bens, que divide as pessoas pelo que elas têm, dando mais importância a quem tem mais. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está querendo humanizar Deus e humanizar a figura de Jesus, e está projetando em Deus e projetando em Jesus as nossas imperfeições, o nosso apego à matéria, a nossa lógica do acúmulo de bens e de riqueza, que na verdade o Evangelho não vai falar de nada disso. O Evangelho está vindo falar de amor. O Evangelho está vindo falar de aceitação. O Evangelho está vindo falar de perdão. O evangelho está vindo falar de partilha, o evangelho está vindo falar de caridade, né? Jesus não condenava ninguém. Jesus deixava que as pessoas escolhessem se queriam segui-lo ou não, depois que elas conseguiam compreender o que é seguir verdadeiramente o evangelho. E ele está de braços abertos para aceitar qualquer um no momento em que cada um, no seu próprio momento, tem essa compreensão. Então é muito importante que a gente não perca isso de vista, porque a gente muitas vezes está querendo justificar uma compreensão material nossa e aplicá-la como se fosse uma verdade do Evangelho. Aí a gente está humanizando o evangelho ao invés de divinizá-lo, né? De torná-lo algo que realmente é o que ele é. Porque o evangelho, a base do evangelho é isso, é essa comunhão, é essa justiça, é esse amor, é essa caridade. Não é acúmulo de bem, não é acúmulo de riqueza, não é esse esse Deus, o evangelho não vem trazer, o evangelho verdadeiro não vem trazer para nós um Deus que vai te valorizar quanto maior for os bens que você tem, ou ainda que vai trazer uma ideia de que você tem muitos bens materiais porque você é preferido aos olhos de Deus. O seu irmão que não tem é porque ele não é preferido aos olhos de Deus. Não, tá? Então é muito importante que a gente entenda que, embora quando a gente lê aqui, a gente pensa, isso foi uma coisa que passou. A gente tem que tomar cuidado para que nós ainda aqui, porque estamos ainda no planeta de provas e expiação, expiações e somos espíritos imperfeitos, para que a gente entenda que, na verdade, Jesus veio trazer uma mensagem de transformação dessa compreensão da ideia de Deus. O que que a gente tem que entender? Que quando Moisés trouxe os Dez Mandamentos e depois trouxe uma série de legislações, e muitas delas trazendo Deus com essa figura desse pai rigoroso, quase tirano, ou até tirano em muitas vezes. Na verdade, Moisés estava tentando disciplinar um povo que era ainda muito rude, muito incipiente. Então, aquele povo precisava mesmo de ter essa ideia de Deus e da divindade dessa maneira. Nós já temos que dar esse passo à frente. A gente já não está mais numa fase de entender Deus e entender a mensagem divina dessa forma tão material. Isso era necessário porque, como diz aqui, ó, Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Então, lá num primeiro momento, realmente precisava que a imagem de Deus fosse mostrada dessa forma tão material, porque era como aquele povo conseguia compreender a sua relação com a divindade. Só que o que que o Evangelho traz aqui para nós? Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo. Ó, isso aqui é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo que está trazendo para nós, onde a justiça de Deus segue seu curso. A palavra-chave aqui, justiça. Então, Jesus vem apresentar para aquele povo e para nós a lei de justiça, amor e caridade. Ela surgiu ali? Não, ela sempre existiu. Acontece é que antes a humanidade não tinha condições de entender essa ideia de justiça, de amor e de caridade. Quando Cristo vem, é porque a gente já está tendo condições de receber isso e de aprimorar, claro. Por isso que é importante que a gente sempre faça esse exercício de dar esse passo à frente. Tá, então não tem mais por que eu estar querendo entender Deus daquela maneira lá, daquele Deus do Antigo Testamento, que é aquele Deus que pune, aquele Deus que escolhe preferidos, aquele Deus que está muito ligado a uma ideia de recompensa material. Não, por quê?
porque Jesus veio fazer uma outra revelação para nós. Jesus veio trazer para nós essa ideia de um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Por isso que Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda revelação. E aí a gente depois vai entender que o Espiritismo vem para dar mais um passo como terceira revelação. Já já a gente vai chegar nisso. Então, o evangelho segue e diz aqui, ó, mais tarde, Jesus veio lhes revelar, ou seja, aos judeus, né, que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Então, Jesus veio trazer essa ideia para nós, humanidade, naquele momento ali, diz que, ó, não é só essa vida aqui no plano material, tá? Tem uma vida que ele chamou de reino, que é a vida no plano espiritual, que é a vida verdadeira. É lá que está a vida verdadeira. É lá que a gente vai ter vida de verdade, né? E aí o evangelho segue aqui para nós, ó. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou o dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, portanto, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Ou seja, Jesus entendeu que nós, humanidade, ali naquele período que ele teve aqui na Terra, a gente tinha condições de entender até um certo ponto. Ele não trouxe os detalhamentos, primeiro, do que nos espera nessa vida futura, de como é essa vida no plano espiritual, que ele deu o nome de reino, né? E por isso que ele diz que não é deste mundo, mas ele plantou no coração de cada um ali a semente, a ideia de que não existe mais só esse plano material. Então, observa a gente consegue dar um salto aqui. A gente primeiro é uma humanidade que acha que, primeiro, que Deus é um Deus humano, vingativo e que vai nos punir ou nos beneficiar com o material, com a riqueza material. Jesus vem e consegue plantar no nosso coração uma outra ideia, de que existe um outro tesouro que é maior, que é o tesouro da caridade, do amor, da benevolência. Jesus consegue fazer a gente entender que existe uma ideia de justiça e de amor, de que esse Deus é um pai, não é um tirano, de que a nossa relação com Deus não está mediada por uma troca de bens materiais. Ah, Deus vai me dar mais coisa e eu também tenho que devolver materialmente para Deus. Então, Jesus vai colocando todas essas sementes no coração. E aí, quem vem completar essa informação quando a humanidade está pronta para receber isso? É o Espiritismo com a terceira revelação. Olha o salto, se a gente observa ali, quando começa a codificação da doutrina espírita, século XIX, a gente está dando um salto de conhecimento e de tecnologia no século XIX. Então, a humanidade realmente, ela vai pegando todo aquele conhecimento que foi acumulado ao longo de tanto tempo e ela consegue dar um salto, uma evolução de conhecimento e de tecnologia muito grande. Aí tem condições de Jesus, da mensagem de Jesus por meio dos espíritos, ela ser aprofundada. E aí a gente entender melhor o que que é essa vida futura e o que que é esse reino de Deus que não é deste mundo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo continua aqui para nós, ó. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. O que que acontece quando o espiritismo vem à luz? Opa, primeiro a gente entende que os espíritos estão aí,
e estão conseguindo agora se comunicar mais claramente conosco. E aí os espíritos vêm mostrar pra gente que existe essa vida no plano material, que tem uma razão de ser, que a gente está aqui não é à toa, é para justamente a gente amealhar novas aprendizagens, concentrar novas aprendizagens, mas nessas idas e vindas das reencarnações, tem uma vida fora desse plano da matéria. E essa vida fora do plano da matéria é a vida verdadeira. E é ela, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, é nela que a gente vai encontrando o verdadeiro reino de Deus, que é o estado de perfeição moral. Que é para isso que a gente foi criado, para chegar a esse estado de perfeição moral. E aí os espíritos seguem. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. O que que acontece? Quando a gente entende que essa vida verdadeira, que esse reino de Deus está nessa vida no plano espiritual, aí a gente entende que realmente Deus é justo, soberanamente justo e bom, e a inteligência é suprema. Porque aí a gente vai conseguir entender tantas discrepâncias, tantas diferenças que existem aqui nesse nosso plano material. Porque, na verdade, quando a gente está olhando a existência no plano material, a gente está olhando uma foto. Mas quando a gente consegue entender que nós somos espíritos, que depois de criados vamos ser imortais, na verdade, essa experiência que a gente está tendo na carne hoje é uma foto de um álbum que tem uma série de fotos anteriores. E essa foto de hoje, ela é uma consequência de tudo que está antes nesse álbum. Aí quando eu olho, por exemplo, para minha experiência, né, eu, Leandro, olho para isso nessa forma toda longitudinal, aí eu vou entender. Agora está fazendo sentido. Por que que nesse momento eu estou vivendo determinada situação? É porque tem coisas lá de trás que estão se resolvendo aqui. Então Deus não foi injusto. A justiça, na verdade, se fez para fazer a harmonia e fazer o reajuste. Então, o Espiritismo vem fazer com que a gente entenda, porque lá com Jesus a gente aceitou que Deus é amor, que Deus é justo, mas a gente ainda continuou vendo, né? Por exemplo, criança nascendo com doenças muito graves, muito complicadas, toda uma questão difícil, famílias vivendo muitas dificuldades e outras pessoas tendo uma vida sempre muito fácil, muito abastada. Será que estava tendo justiça ali ou será que não? Né? Mas a gente tinha no nosso coração, lá no fundo, essa ideia de justiça muito arraigada. Com o Espiritismo a gente entende. E aí a gente tem condições de entender o que que Jesus quis dizer para Pilatos quando ele falou que o meu reino não é deste mundo. Jesus estava querendo dizer: olha, Pilatos, o meu reino não é deste mundo, porque na verdade este mundo aqui é só uma passagem. Aqui é uma grande escola onde todos estão vindo para aprender, para se aperfeiçoar no seu processo de purificação. Gente, o capítulo, ele é curtinho, é um capítulo belíssimo, e o mais interessante é a última mensagem nele, que é o item 8, que é uma mensagem de um espírito que se apresenta como rainha de França. Essa rainha não dá o nome, há algumas especulações de que seja Maria Antonieta, mas é interessante que em determinado momento essa rainha fala que quando ela chegou lá no plano espiritual, ela achou que ela ia ser recebida como uma rainha com todos os protocolos que aqui havia, e qual foi a surpresa dela? Que lá ela encontrou pessoas que aqui estavam muitas vezes na condição de servos dela e que lá tinham uma superioridade moral em relação a ela. E, portanto, ali ela viu que todo aquele apego às questões materiais da terra não faziam sentido nenhum, porque na vida verdadeira, que é essa vida no plano espiritual, no reino de Deus, os valores que importam são outros, são os valores do amor, da caridade, da justiça, da vida em comunhão. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Que a gente possa entender que Deus, na verdade, ele veio trazer para nós essa mensagem de ajudar a construir um mundo onde haja uma justiça social, de criar de entender que nós precisamos de um mundo onde as pessoas se auxiliem,
que as pessoas realmente desenvolvam a empatia, desenvolvam o amor, né? Deus não está aqui na relação conosco para falar de dinheiro, de sucesso, né? E não é desprezando a matéria, porque a gente precisa do dinheiro para viver e para estar aqui nesse plano material, mas é a gente entender que a nossa relação com Deus, ela tem que transcender isso. Então é entender que a nossa relação com Deus é muito mais um processo interior, de transformação mesmo dessa nossa essência, de transformação moral. Tá certo? Então a reflexão de hoje era sobre isso. Quem achar interessante e puder, que pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e faça a leitura desse segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, que vai ser muito bom. Tá certo? Então vamos fazer agora aqui a nossa prece de encerramento. Vamos acerenar os nossos corações, agradecer a Deus, a equipe espiritual de Dr. Dias da Cruz, que esteve aqui conosco, tutelando este trabalho, que possamos ter um final de noite de muita serenidade, de muita paz e uma semana de muita luz. E que possamos nos encontrar outras vezes aqui para podermos juntos crescermos nesse processo de melhora interior. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até uma próxima.